Pessoal, então vamos lá. Todo mundo aqui? Então, a gente estava falando, né, da questão da percepção. Então, a gente entender que é fundamental, né, a gente treinar as nossas conexões perceptivas. Aprender a ver mais, sentir mais os aromas, os sabores, perceber mais com as mãos, com o toque das coisas, ouvir cada vez melhor, tá? Então, à medida que a gente treina, por que música é tão importante? Porque música treina os seus ouvidos. Por que as artes visuais são tão importantes? Porque elas trabalham né, a nossa capacidade de olhar as coisas. Por que as artesanias são tão importantes? Porque elas trabalham muito as nossas habilidades, sabe, de fazer as coisas. Por que que o teatro, que a dança é tão importante, né? Porque ela coloca esse corpo inteiro em movimento. Então, quando a gente tem sabe, a gente se propõe, isso não precisa ser formal, isso é na vida, é na hora que você coloca uma música em casa, igual a Alessandra fez, e dança. É a hora que você realmente não está na frente de uma televisão ou de uma tela, só absorvendo, mas conectado com o que você está vendo, sentindo o que você está vendo, pensando sobre o que você está vendo. Porque não adianta só eu admirar uma imagem, eu tenho que dialogar, eu tenho que, sabe, o que eu estou vendo, quais são as cores. A gente passa pelas telas muito anestesiados. Então, a gente volta e meia tem que parar e falar assim, não, o que eu estou vendo? E não é só descrever não é só descrever o que você está vendo, mas é realmente buscar as suas percepções sobre aquilo que você está vendo. E isso muda muito a nossa capacidade de, sabe, de trabalhar mesmo esse cérebro. A gente não se dá muito conta dos cheiros e dos aromas, porque eles são conectados muito diretamente com as nossas memórias, e isso fica muito, como é que eu falo assim? A gente não pensa sobre cheiro, não sei se vocês já pararam para pensar. A gente só memoriza, só traz memória, mas a gente não avalia, a gente não analisa do ponto de vista de o que esse cheiro pode trazer para mim como conhecimento, como relação ou como conexão criativa. Então, volta e meia, a gente tem que usar os nossos sentidos de maneira consciente, porque quando eu faço isso conscientemente, eu estou exercitando, botando o meu cérebro para perceber melhor. Senão, ele tudo vai só conectando com a nossa memória e só fica como um registro. Ou não, porque como às vezes é igual a imagem, é excesso, a coisa passa muito batida, tá? Então, primeiro território, né, passando pelo reconhecimento das nossas percepções, é esse território né, o território da percepção, quer dizer, passando lá pelo reconhecimento das nossas poéticas, desculpa, é esse território da percepção, porque é a porta de entrada do nosso conhecimento e da nossa criatividade. Agora a gente precisa dar novos Ana, passos. Pode falar, Alexandre. Ana, só para, até pelo ciclo, como está colocando, a perceptúnia é onde a gente toma consciência que nós temos sentidos. Nós tomamos consciência que existe percepção. E a gente tem muita coisa do inconsciente. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, eu trabalho com programação neurolinguística e hipnose. E só para o cérebro, ele é fantástico, mas ele não consegue processar todas as informações. Por isso, ele escolhe, naquele momento, o que ele quer processar. Por exemplo, agora vocês estão sentindo a cadeira onde vocês estão sentadas. Vocês só tomaram consciência do toque da cadeira porque eu falei, porque você focou na cadeira. Mas ele sempre esteve aí, porque era uma informação que até agora há pouco era em excesso. Daí é aquela coisa de tomar consciência das percepções que a gente tem em todo momento
mas estão inconscientes, que a gente delega como segundo plano, que não tem o foco. Exatamente. Inclusive, né, Carlos, depois eu quero convidar você para fazer um trabalho com a gente. Gente, o Carlos é muito bacana, porque ele é um terapeuta, trabalha com uma série de coisas interessantes que eu acho que podem somar demais aqui para o nosso trabalho, tá, Carlos? Depois eu quero conversar com você, a gente pensar uma coisa legal aqui para trabalhar com o grupo, e, claro, se o grupo quiser. Aí a gente conversa isso lá no grupo geral e vamos ver a recepção do pessoal. Já Olha, estou disponível. ai, que bom. Então, galera, vamos lá. Então é isso, tá? A gente, por isso que eu falei, olha como, pensem, quantas imagens, quantas texturas, quantos cheiros, quantos sabores, quantos sons não entraram em vocês essa semana. E aí, de repente, eu pedi para vocês, escolham um. E de repente você não escolheu. Eu mesma, só que eu fiquei ali, o que eu escolho, o que eu escolho? Desesperada. Mas a gente às vezes não parou nem para pensar e falar assim, eu vou pegar esse, né? Então, é um pouco isso, é a gente se dar conta. E ao se dar conta de que a gente né? Nós somos esses seres perceptivos e as nossas percepções, elas estão embaralhadas, porque, como eu falei, eu posso tocar com as mãos, eu posso enxergar com os meus olhos. Quer dizer, eu posso tocar com os meus olhos e eu posso enxergar com as minhas mãos, né? Porque se eu fechar os olhos e encostar numa superfície, eu enxergo essa superfície. Ao mesmo tempo, se eu olhar uma superfície, eu sou capaz de perceber a textura da superfície com os meus olhos. Então, eu sou capaz de tocar. Então, é tudo muito isso. Quando eu ouço sons, eu enxergo imagens. Eu posso enxergar com os meus ouvidos. Então, eu posso sentir quando eu boto uma comida, quando essa comida entra em mim, existe uma textura que está ali. Então, tudo isso está muito conectado, e isso é o que traz os nossos sentidos, e a nossa capacidade de criação, ela está diretamente ligada a isso. Se eu não tenho essas vivências, se eu não recolho, sabe, se eu não trago para mim tudo isso que está ao meu redor, eu não sou capaz de processar e devolver isso para o mundo de maneira criativa, tá? E agora a gente entra, então, nesse novo território, que é o território de Memoryville, porque nós vamos falar da memória. Eu, geralmente, quando eu trabalho as 5 estruturas, eu coloco, depois da percepção, o imaginário. Mas eu quero jogar o imaginário para depois da memória. Porque eu acho que nesse percurso que a gente está fazendo, a memória, ela faz todo sentido agora, porque a memória é o nosso acolhimento, é aquele lugar da gente quem eu sou, onde eu estou, tá? Então, por isso que agora eu estou convidando vocês para esse território. Então, se lá atrás eu estava pelo menos me entendendo no mundo e eu usei esse símbolo da terra como essa ancoragem, a raiz, agora a gente vai entrar em Memoryville, que tem o símbolo da água, para a gente fazer esse mergulho e, ao mesmo tempo, se sentir envolvido, acolhido por aquilo que nós somos, por aquilo que cada um aqui traz como capacidade criadora. A gente tem que entender que nós somos seres criadores. Todos nós somos. Todos nós geramos vida, inclusive, né? A gente não gera a vida sozinho, mas quem diz que a gente tem que ser criador sozinho? Aliás, criações, quando são coletivas, elas são muito mais poderosas e interessantes. Nenhum grande inventor inventou sozinho. Todos eles tinham equipes, né? Então, todo mundo, né? Claro, eu posso ter aqui a minha invenção sozinha, solitária,
Mas quando eu junto com outras pessoas, quando eu estou num grupo, ou quando eu estou trabalhando junto, as criações elas se tornam muito mais potentes, até porque mais mentes estão pensando, né? Mais trocas acontecem. Então, por isso que eu quero que vocês, ao terminarem esse primeiro território, a perceptonia, entrem nesse território de Memorville com essa visão de que, olha, como que eu sou? Como que eu me coloco como essa pessoa criativa? E como que eu me aceito como esse sujeito? Com todas as falhas, com todas as dificuldades de não fazer exatamente como eu queria, mas é do jeito que eu dou conta, né? Porque é isso, às vezes as pessoas se bloqueiam para fazer porque elas não conseguem fazer como elas imaginam, porque elas sempre estão usando a referência externa, porque elas veem o que o outro faz. Eu falo isso porque eu sofro desse mal também. Às vezes eu não consigo fazer, ou eu me bloqueio em muitas coisas que eu quero fazer, porque eu vejo um outro que eu fico, nossa, como ele faz bem, e não me sinto capaz de fazer aquilo. Então eu falo, não, então não vou fazer isso não, se ele já faz bem, para que eu vou perder meu tempo? Ou não, isso não é para mim. E não, né, gente? A régua é nossa. Eu tenho que olhar para mim, perceber as minhas qualidades, perceber as minhas qualidades, entender as minhas limitações para trabalhar. E não tem problema nenhum. Às vezes o que eu faço é até melhor que do outro, mas a gente tem sempre essa dificuldade de se admirar. Entende? É um processo de autoadmiração. E por isso que tem aquele mapa. Esse mapa que eu trouxe para vocês, ele é um mapa utilizado, claro, né, eu falei que são dos nossos habitantes de Memorville, mas é um mapa mesmo, utilizado para se trabalhar dentro da psicologia, para se trabalhar a autoestima. Então, é esse autorreconhecimento, esse autorrespeito pelo que você é, essa autoavaliação de reconhecimento das suas limitações, inclusive. Eu posso até aqui, mas até aqui eu não posso. E aí o processo criativo passa muito por isso, né? Você tem a ideia, aí você fala assim, nossa, eu vou fazer. Aí você empolga começando a fazer o negócio. Aí o negócio começa assim, não vai ficando do jeito que era a sua ideia, aí você começa a olhar assim, nossa, mas tá muito ruim, nossa, mas que droga, nossa, mas não sei o quê. Aí, se você para aí, dançou. Mas se mesmo você vendo ali, nossa, não tá bom, não, mas você vai, que eu falo, vai com o medo mesmo, vai com a rejeição mesmo, entendeu? Vai. A hora que a gente passa e a gente olha, se você conseguir, né, se você consegue trabalhar a sua autoestima, o seu respeito por você, você olha o que você fez e fala assim, aqui não foi tão bom, aqui poderia ser melhor, mas eu fiz isso. Isso é meu. E isso é incrível, porque eu dei conta de fazer isso. E aí você passa a se admirar e falar assim, que bacana, né? E isso te traz satisfação. Se você não rompe, não passa nesse processo, você vai ficar só na frustração, lá daquela hora do difícil, do que não, sabe, dos defeitos, dos problemas. Porque a gente tem que sim ter um olhar analítico sobre as coisas. Eu tenho que reconhecer. Pessoas inteligentes, ouçam o que eu vou falar para vocês. Elas sim, elas enxergam os próprios defeitos. Pessoas que têm limitação de inteligência não enxergam. Isso é cientificamente comprovado. Por isso que, às vezes, pessoas com baixo, né, que têm algum tipo de rebaixamento intelectual, às vezes, ela não percebe que ela está fazendo coisas equivocadas, ou coisas feias, ou coisas desorganizadas, porque ela acha que está tudo lindo. Ela não tem senso crítico. E isso eu estava lendo uma pesquisa
que mostra sobre isso. Quer falar, Júlia? Ai, peraí. Eu tô rindo, então, porque eu me vi, sabe? Porque esses dias eu estava aqui... Porque lá na faculdade, quando eu vim para Goiânia, eu falei, vou vender água no farol, porque eu vim com a cara e a coragem, sem dinheiro nenhum, porque eu já tinha praticamente formado todas as minhas filhas, elas são todas formadas. Então, eu trabalhei para formar elas, mas eu não tinha essa formação acadêmica. E eu sonhava, né, em ter, porque no período que eu poderia ter estudado, foi um período que não tinha apoio educacional como eu encontrei naquele período. Tá. E quando eu cheguei lá na faculdade, aí eu não sei, eu fazia de tudo para ganhar dinheiro e pagar minhas despesas, porque não tem mais nada melhor do que você pagar suas dívidas, né? É ótimo. E aí, quando eu fui trabalhar no Ferreira Pacheco, eles estavam fazendo faxina e me deram 2 sacos de 100 litros, ele era imenso, o saco, cheio de retalho de EVA, um monte de retalho. Aí eu trouxe, eu falei, não, vou inventar alguma coisa com isso aqui. Trouxe para casa e... Só fazer aqueles negócios, eu lembro que você vendia. Parei todas as cores do EVA e comecei a fazer uns... Porque como eu estava fazendo pedagogia e tal, não sei o quê, tinha negócio de contação de história, comecei a fazer uns bichinhos, um kit de contação de história. Para cada história, um kit diferente. Tudo bem, tá? Eu vendia, achava aquilo lindo, maravilhoso. Inclusive, me ajudou muito, porque eu colocava dentro da sacola, o pessoal chegava e levava de 5, 6 de uma vez, aquela coisa horrorosa. Eu só falo assim, que eu só consegui perceber que a coisa era horrorosa esses dias para trás, que eu não percebia. Eu falava, não, tá lindo, nossa, tá lindo meu trabalho. Só que hoje, com o passar do tempo, eu me aprimorei. Então, o meu corte é melhor, meu desenho é melhor, né? Então, a estética, tudo que eu posso fazer para melhorar, melhorei. Mas eu tenho um restinho de um estoque guardado, que eu fui mexer nele, né? Aí você e eu falei assim, gente, se eu tivesse consciência da feiura que era, eu não tinha vendido, né? Mas eu não tinha nem consciência de que aquilo era... Mas olha que isso que você está falando é brilhante, que é isso mesmo, Júlia. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai tomando mais consciência. E aí, o que é o grande problema de pessoa? Qual que é o grande problema? A crítica, porque aí você passa, se você não tem, você já tem uma boa relação, você tentou superar, e mesmo ali você, tudo bem, fazia sem perceber, mas mesmo depois que você percebeu, você continua fazendo, você é uma pessoa que tem essa força e essa característica. Mas outras pessoas que têm autoestima mais rebaixada, ou que tem essa, sabe, ela quando ela se dá conta, ela bloqueia, ela trava. E um dos problemas nossos com relação à nossa criatividade é ligado a isso, porque quando a gente é criança, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo que a gente faz é fantástico. À medida que a gente vai desenvolvendo intelectualmente, a escola vai colocando, estruturando a gente vai começando a observar a realidade e o que você faz, a criança vai olhando para aquele desenho dela, vai vendo a distância, porque ela vai começando a construir valores ligados ao que é o certo, o bom, o bonito, o conectado à realidade, coisas assim, né, que são os estereótipos, os padrões. O que ela faz? Ela começa a falar, não, eu não sei desenhar, não, eu não sei fazer isso. Ou mesmo o outro fala, nossa, esse desenho não está bonito. E aí isso cola se você não tem uma autoaceitação legal, cola se você não se respeita. E aí você bloqueia. E aí a gente chega muito na vida adulta com muitos desses bloqueios ou com muitas dessas dificuldades. Então, são duas coisas, né? Uma ligada a esses e outra ligada ao nosso não conhecimento sobre. Uma pessoa, às vezes, ela canta, acha que está super afinada, ela está totalmente desafinada. E ela só vai tomar consciência que ela é desafinada
se ela realmente estudar, começar a entender sobre música. Então, e é isso que eu estou falando para vocês. Então, eles mostraram que quando você tem uma baixa intelectual, e essa baixa intelectual não é porque você é burro, não é isso. É porque você não tem o conhecimento sobre determinadas coisas, você não consegue perceber. E quando você começa a adquirir, você começa a perceber. E ao perceber, a gente realmente começa, ou entra nessa fase da gente se martirizar pelo que a gente está fazendo e bloquear e não conseguir romper, ou achar que aquilo ali não pertence a você, certo? Então, a nossa grande missão agora nesse território é vivenciar esse processo, é aceitar esse processo. E vocês vão ver lá que eu não explico qual é a resposta poética que vocês vão fazer. Porque essa resposta poética eu vou entregar só depois que vocês fizerem o ritual e fizerem a parte 1 da missão. Porque a parte 1 da missão é você escolher um objeto seu, pessoal, que você fala assim, esse objeto, gostei, vou ficar com ele. Tá? Você vai escolher um objeto e você vai ficar com ele por perto por 2 dias. Depois que você ficar com esse objeto, assim, que seja no seu bolso, que seja na sua mesa de trabalho, quer dizer, uma coisa que possa ficar por perto com você, ou você pode falar, não, é meu óculos, meu objeto, não importa. Mas esse objeto, aí eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer como resposta poética, tá? Lembrando que, que em Memoryville, o importante é a gente reconhecer a nossa história. É a gente saber, por isso que ela é memória, sabe? É a gente saber que a gente tem uma trajetória, que a gente não chegou aqui do nada. Então, a gente tem a gente tem todo um caminho, certo? E é isso que eu quero que vocês pensem. E por que a água, né, gente? Porque a água é isso, a água é esse elemento que acolhe, que lida com o nosso emocional. Ao mesmo tempo, ela limpa, né? Mas lembra lá qual é o monstro, né? Cada território tem um monstro. É justamente essa bactéria, que é a Altus rejeitrix, que é essa coisa que faz com que está aqui dentro, ela entra, a gente não percebe, ela começa, né? A gente se contamina de uma maneira imperceptível. E você começa, então, a não se aceitar, a não achar que as coisas que você faz têm qualidades. E aí você começa a só olhar o outro e só comparar o outro. E não usar, né, e não olhar para você e aceitar o seu processo. Então, qual é a forma da gente romper com isso? É justamente buscando esse autoconhecimento e reconhecimento de quem nós somos enquanto sujeitos criativos. Nós somos, gente, todo mundo é, e todo mundo é capaz de se expressar esteticamente. A pessoa fala, não, gente, arte não é para mim. Nós não estamos falando de arte, nós estamos falando de estética, nós estamos falando de expressão artística. Eu falar aqui agora é uma expressão, e é uma expressão artística, porque é uma expressão humana, uma expressão estética. Tudo que é humano é estético, seja bonito ou seja feio, não importa. E é artístico, porque sou eu me expressando. E eu sou uma obra de arte. Entendem? E é isso que às vezes a gente não reconhece. Pode falar, Carlos. Eu só queria comentar uma coisa, complementando tua colocação. Nós temos muito medo de julgamento. Aí, porque a gente olha para esse negócio, se compara, a gente está sempre se comparando. Mas o Da Vinci pintou a Mona Lisa. Mas aquilo que ele entregou depois de anos, ele teve um monte de rascunho, teve um monte de teste, teve um monte de erro, teve um monte de trabalho em cima. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho
uma conta no Instagram, que tem um monte de coisa. Sim, se vocês pegarem meu primeiro vídeo, tá uma porcaria comparado com o de hoje. Hoje estou mais solto tudo. Então, gente, é medo do julgamento. Mais do que o medo do julgamento do outro, é nossas crenças de julgamento. Olha, não está bom. Gente, não vai estar bom, porque você está começando. Não vai estar bom porque você está começando agora. Gente, eu não sou nenhum João Carlos Martins. Se for tocar piano, eu não posso me comparar ao João Carlos Martins, que tem uma vida de piano, saindo 8 horas por dia. Esse é o nosso problema. A gente às vezes compara com alguém, mas não ficou igual. Não ficou igual porque você ainda não está naquele nível, está começando. Vamos fazer o trabalho, sem medo, sem julgamento. Tá? É diferente, vamos lá, é diferente da gente fazer um trabalho para um concurso que onde vai ter um julgamento, vai ser avaliada uma técnica, é diferente. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem que vencer a gente mesmo. Aqui é o nosso território de explorar. De explorar as nossas habilidades, de colocar... Gente, olha, não façam o que é fácil para vocês. Tentem fazer coisas difíceis, porque aqui é o lugar de você errar. Aqui não é o lugar de você me dar a resposta certa. Não é o lugar de você me dar a resposta bonita. Entende? Assim, não é o lugar de você se mostrar. Nossa, olha... Não, aqui é o lugar justamente de você, às vezes, tentar fazer uma coisa que é nova, que é difícil, ou que é diferente para você. Por que eu comecei no lugar assim, olha, aqui vai no que é mais fácil para você, para a gente começar. Então, agora, qual que eu falei? Você não vai fazer a sua resposta com o número 1 da sua lista, mas faça com os outros, faça com 2. Entende? Então, a gente tem que ir se desafiando e ir justamente entendendo que aquilo que eu fizer, eu vou olhar para aquilo, eu vou, sim, reconhecer também os problemas ou os equívocos que eu cometi, mas eu sei que eu fiz e eu vou seguir. E eu vou ficar realizado pelo que eu fiz naquele momento. Se você ficar só no fácil, vocês não vão evoluir aqui no curso. Se você fizer no que, sabe, for mais simples. Não vão, hein? Então, prestem bastante atenção nisso. Usem inteligentemente esse lugar que nós estamos. Porque não é todos os dias, em todos os momentos da vida, que a gente tem essa oportunidade de estar num lugar aonde eu posso errar, aonde eu posso fazer o que eu nunca fiz e eu não vou sofrer as consequências graves de quando a gente fale, né, no sentido de não dar conta de fazer alguma coisa ou daquele resultado gerar algo que é negativo ou que é ruim ou que vai atrapalhar os outros. Aqui isso não vai acontecer. Né? Nós não estamos no nosso mundo corporativo. Pensa a Júnia, coitada. Se a Júnia arrisca no TCC dela, faz um trem que não dá certo. Não pode. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Ela tem que focar, porque ela tem que passar. Então, é totalmente diferente. Por mais que você... Eu lembro quando eu fui para a minha defesa de tese, que eu fiz uma tese escrevendo cartas. Eu fui em pânico. Eu não consegui, eu lembro até hoje na minha defesa, Ana May Barbosa, a Regina Machado, a Cristina, só um povo assim gigante ali, a Rosa Iavelberg na minha mesa, só esse povo, né, ali para fazer né, na minha defesa, e eu em pânico, porque eu tinha feito uma coisa que não era o usual. E, ao mesmo tempo, eu me senti absolutamente com medo de falar assim, e se esse povo me ferrar e não me deixar e não achar que eu vou passar? Né? E, ao mesmo tempo, isso me bloqueou, porque eu lembro que eu fiz uma apresentação muito engessada. Até a Regina Machado, acho que ela queria me bater, fazendo, Rita, o que você está fazendo? Você quer super assim? Mas por quê? Por causa do pânico. Eu fiz uma coisa que para mim foi um esforço muito grande, ousei,
e fiquei com medo de receber as consequências daquilo. Mas aqui não, gente. Se vocês tentarem fazer uma coisa que vocês nunca fizeram na vida e falar assim, vou ver no que dá isso, manda ver, porque nós estamos aqui para arriscar, entendem? Então, usem com muita sabedoria cada uma das ferramentas e cada uma das missões que vocês começarem a receber daqui para frente. Ali a gente, né? Então, lembra, fomos no lugar que a gente tem segurança. Agora, o desafio é aceitar o que eu sou capaz de fazer. No próximo, nós vamos para o fogo. Aí vocês vão ter que dar um outro passo, entendem? Então, por isso que nós estamos fazendo esse caminho, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos no minuto final. Como é que foi para vocês? Alguém quer deixar uma palavra do que foi esse encontro de hoje? É sempre bom a gente fechar com palavras. Seja uma. Eu vou deixar aqui uma frase que a gente usa muito, o meu professor usa muito, e é para todos. Tá? Ouse e o poder lhe será dado. Tá? Eu já fiz post a respeito disso, mas é uma frase muito boa para todo mundo. Ouse e o poder lhe será dado. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Alguém? Júnior, Alessandra, Fabiola, Carmen, querem falar alguma coisa? Estamos no minuto final, galera. Vamos para vocês? Tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? E esse livro é bem interessante porque ele fala da questão da gente estar, né, num teatro, numa arena, e que a vida é isso, é você estar ali dentro, não é ficar na arquibancada. E aí ela fala da própria questão pessoal. Pensa o cara na arquibancada lá, ou ele só fazia assim, né? Tipo, não, você tem que estar lá na arena enfrentando o leão mesmo.